Leandro Segala é arquiteto, designer de interiores e apaixonado por desenho imobiliário. Tem 15 anos de carreira, 15 anos de uma brilhante trajetória profissional, é focado no mercado corporativo, mas também faz com excelência projetos residenciais, comerciais, inclusive o mês passado ele entregou em 45 dias um projeto de quase 1.000 metros quadrados, projeto e obra, em detalhe, super importante. E conversa comigo hoje aqui no ArquiTalks. Seja bem-vindo, Leandro Segala. Obrigado, Ana. Tudo bem? Tudo jóia. Eu falei certinho, foram 45 dias? Foram 45 dias, projeto e obra. Projeto e obra. Isso. O projeto ele acaba andando junto com a obra, né? Então você vai fazendo por etapas. Primeiro você fecha o projeto total, fecha o layout, fecha os 3D, e daí conforme isso, você já tem a demolição primeiro, e conforme vai fazendo os outros projetos, já vai começando a execução. É uma coisa que você não pode perder em nenhum momento o time. Gente, não pode perder o time também, né? Acredito eu que não possa sair do budget, né? Porque isso daí é a premissa do corporativo. Sempre o corporativo tem budget. E daí você não pode sair do budget também. E também, assim, e eu fico muito dentro da obra, quando são obras assim, de curto prazo, porque às vezes a gente dorme até na obra. Pra você ter noção, esse projeto mesmo, no último dia, a inauguração era no dia seguinte, a marcenaria houve um pequeno problema, atrasou um pouquinho, e daí a gente teve que colar o carpete, ficou na madrugada colando o carpete que faltava em cima dessa parte de marcenaria, que era uma arquibancada de marcenaria. E daí saímos de lá e depois no dia seguinte. Enquanto não tiver tudo pronto, eu não saio do lugar, né? Eu não consigo deixar assim, né? Eu sou bem centralizador em algumas coisas. Super comprometido, né? Sim, não tem. Dormindo na obra e tudo mais. Dormindo. E algumas vezes, literalmente, eu já deitei numa arquibancada, assim, nessa mesa eu deitei na arquibancada, a gente precisa descansar um pouco. Daí ele só tira aquele cochilo, porque a coisa acontece ali, né? Leandro, é muito interessante essa história. Olha, o corporativo, né? Ele tem várias premissas. Sim. Eu falei brincando, mas é uma realidade, é o estar dentro do budget, é o timing que você realmente ali é cobrado. Quais são os outros desafios que você encontra nas empreitadas corporativas? O corporativo, assim, a gente muitas vezes tem que ter funcionalidade, né? Principalmente tem que atender muito bem a empresa. Então, e tem que pensar também, quando a gente faz assim, eu chego pro cliente, porque muitas vezes até o corporativo, até ele mesmo não sabe, mas ele tem que pensar que daqui qual o tempo que ele precisa daquele escritório. Então, quando você faz um investimento numa reforma corporativa, você tem que pensar no mínimo nos 5 anos. Evolução do mercado, na inclusive. Evolução do mercado, na evolução da sua empresa, né? Então, tem tudo isso, que muitas vezes o próprio gerente do corporativo não tem essa visão. Essa visão, isso. E quem te brifa? É o dono ou ele fala com as pessoas que vão testar a funcionalidade daquilo que você está projetando? São os dois. Normalmente eu tenho uma primeira reunião com o dono ou CEO da empresa e daí a gente faz o primeiro briefing tudo e depois tem o briefing com quem trabalha de cada setor. Quando é uma empresa grande, para precisar de 1.000 metros quadrados, são 7 setores. Então eu precisava conversar com cada gerente de cada setor para ver qual que é a necessidade do espaço. E daí depois que eu tenho essa conversa com os gerentes, eu volto para o CEO ou para o proprietário e tenho esse refinamento com ele, né? É bem trabalhoso, assim, né? Você acaba tendo que fazer isso e muito rápido. Por exemplo, dessa última vez foi muito rápido esse time, né? Você não pode perder o time de jeito nenhum. Olha, eu fiz questão de conversar, de convidar o Leandro, porque ele me chama a atenção, porque ele realmente é multifacetado, né? Imagina você que no meio disso, né, o escritório dele, que faz esses projetos maravilhosos, corporativos, né, tão grandes, imagina, 45 dias para entregar uma laje de 1.000 metros quadrados, projeto e obra. Você ainda tem que colocar para fora o teu lado criativo, o lado de designer. Como é que isso aflora? Você tem alguma peça já produzida ou, por hora, somente desenhos de mobiliário? Eu não tenho nenhuma peça produzida, eu tenho alguns desenhos de mobiliário, que é um plano por falta de tempo, na verdade, assim, né? Primeiro a gente vai por etapas, mas que é uma coisa que eu gostaria muito de concluir isso fisicamente, né? Eu tenho meio que uma pequena coleção já de mobiliário desenhado. Então, falta aí eu
eu consegui ver fornecedores, ver todos esses detalhes para conseguir colocar isso, tirar isso do papel, né? Ó, o Clube Casa pode te ajudar muito, hein? Com o Clube Sim, Casa sim. Autoral, já faço aqui meu merchandising. A gente tá, acho que na 6ª edição do Clube Casa Autoral, e este ano o desafio são mesas de apoio, e você pode se inscrever, então eu vou pedir, Não, inclusive, sim. para a gestora de relacionamento passar todo o briefing para você, de como é um concurso muito legal, e assim, né, tem capilaridade, a distribuição, tem o Beto Cossenza com um Boom SP Design envolvido, a peça produzida pela Dopo, maravilhosa Dopo, Sim. que é uma fábrica sensacional, e aí a gente vai te explicar logo mais. Eu tô aproveitando aqui o teu podcast para fazer o meu merchandising também e Sem te problema, convidar ótimo. para o Obrigado. Clube Não, Casa Autoral. vamos fazer sim. Leandro, me fala um pouquinho mais do projeto corporativo. Como é essa relação que você tem com o branding, com a marca? Você já chegou, por exemplo, a desenhar um layout juntamente com a criação da empresa? Isso já aconteceu? Isso, na verdade, ele sempre tem que andar junto, tá? O brand junto com a arquitetura. Porque um é complementar ao outro, né? Não tem como fazer só o brand sem envolver a arquitetura e não tem como fazer só a arquitetura sem envolver o brand, né? Por quê no corporativo? Porque o visual da empresa, principalmente se for comércio, né? Agora a gente está fazendo uma rede de lavanderias. Então, essa a gente trabalhou em conjunto o tempo inteiro e a gente trabalha o tempo inteiro em conjunto, né? Porque a identidade visual da empresa é a arquitetura. Sim. E onde os colaboradores, né, estarão, e eles também são, né, os maiores pontos de contato da marca, então eles precisam sentir a essência da marca ali, né? Sim, precisa ser funcional, precisa ter a funcionalidade, precisa ter a estética e precisa ter o brand, que é o que faz a marca, né? Então, são 3 coisas ali trabalhando juntos e tem que ser assim, não tem como não ser. É desafiador. Tá? É desafiador. É desafiador, mas às vezes você... Normalmente as empresas, quando a empresa não tem esse brand, por exemplo, quando você é uma empresa nova, normalmente eu indico uma pessoa que já trabalha comigo. Então já é mais fácil. Quando não, eu nunca tive um problema, porque assim, às vezes tem por questão assim, você quer fazer algo mais minimalista, né, da empresa, daí o brand às vezes é mais carregado, o marketing da empresa, daí às vezes você tem que só adequar. Isso para chegar isso numa linguagem. O equilíbrio, né? O equilíbrio, sim. Perfeito. Agora, me fala sobre o começo, como você se descobriu arquiteto? Isso foi desde criança, na verdade. Eu sou do interior de São Paulo, de Presidente Prudente. Eu mudei para cá com 11 anos. Eu já tinha alguma coisa de arquitetura, eu sempre gostei de desenhar. Só que quando eu cheguei aqui, é muito engraçado, né? Uma criança. E eu nunca tinha tido contato com panfletos de empreendimento. Plantas. E daí eu comecei eu pegava aquilo, às vezes eu desenhava plantas e eu desenhava na escala sem saber, eu usava régua. Na então escala? 1 metro para mim era 1 centímetro, eu usava régua para isso, para desenhar. E daí eu recortava os mobiliários, os que tinha nos panfletos de empreendimento e colava ali e tal. E eu desenhava plantas, desenhava fachada de vista. Eu tinha uma coisa assim meio de uma criança meio estranha até, vamos dizer por assim. Porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu passava muito tempo sozinho, principalmente que eu era criança, era do interior, mudei para São Paulo, tava num colégio novo, um pouco assustado. Mas... E daí fui indo. Daí era uma coisa que já sabia que eu queria, assim, desde os meus 11 anos. E daí logo quando eu terminei o colégio, já entrei na faculdade direto, então com 22 anos eu já era arquiteto. Que interessante. Agora, se eu quiser te contratar como arquiteto, mas quiser... eu tenho uma irmã que ela é designer de interiores e eu quero que ela faça o projeto de arquitetura de interiores. Você topa a ideia? É difícil, na verdade, para mim, porque o meu trabalho ele é um total, né? Se eu faço arquitetura, por exemplo, uma construção de uma casa, como a gente faz, se eu não fechar o interior junto, eu não fecho. Eu prefiro não fazer arquitetura. Pelo fato que a finalização. É a finalização, é a joia ali, sabe? Não tem o que...
É como um pensar bolo, em outra né? pessoa como um bolo, isso, a cereja, a massa, tudo super faz bem parte. recheado. Tudo Agora, faz parte. se ele não for tão caprichado ali, Ali né, no na final, na cobertura, finalização, na sem cereja, dúvida. né? Na cereja, na finalização total ali É. é bem complexo, na verdade, porque para mim funciona muito, eu ter o projeto completo, finalizado. Então isso, o mobiliário todo faz parte, toda decoração, todo design de interiores faz parte. Eu concordo Não com é só você. arquitetura, é tudo. Eu concordo com você. Então, Eu acho que faz sentido. Então, isso é uma premissa que eu tenho, que a gente do escritório a gente tem, na verdade. Leandro Segala, como você se inspira? Eu gosto de viajar bastante. Lugares de preferência que não pegue celular, porque eu fico muito tempo no celular o tempo inteiro. E muitas vezes natureza, assim, paisagens. Pouco arquitetura. Então você busca outros Eu elementos busco outros pra te elementos, outras inspirar. linhas, sabe? Outras linhas. Acho que são linhas e cores que me Que te que me inspiram. inspira. Eu acho que é isso que, sabe assim, linhas, cores, formato, sabe? E tudo que se vê lançado, por exemplo, isso foi lançado recentemente na Eurocutina, falando agora um pouco de projetos residenciais. Isso foi lançado recentemente na Eurolute. Você aplica imediatamente? Você é um cara muito ligado nos lançamentos, nas inovações, nas tendências, e já coloca imediatamente? Ou você um pouquinho mais conservador, mais clássico, um pouco mais resistente às inovações? Me fala um pouco sobre isso. Na verdade, eu tenho algo assim. A tendência, na verdade, muitas vezes quando ela é lançada, para mim ela já foi ultrapassada. Por conta de se você seguir uma tendência, você vai ser mais do mesmo ali. Sim. Porque todos seguem essa Sim. tendência. Mas eu acho importante a tendência, sim, no mercado, porque ela ajuda a direcionar algumas coisas. A tendência, ela direciona o seu gosto. Se hoje você acha algo bonito, é por conta da tendência. É estranho isso, mas é uma coisa até meio maluca. Sim, né? que a gente Porque achava muito feio, que a gente achava né? muito feio, quando você começa a ver muito Ultrapassado. aquilo, você começa a gostar daquilo depois. Revestimento, por exemplo, os revestimentos dos anos 70, que eram os azulejos 10 por 10. Sim. Que antes a gente entrava, já tinha aquilo como, velho, vamos tirar tudo, né? Já colocar, né, as placas lá, como que é o nome? Aquilo, as lastras, né? Sim. E tal, agora a gente volta para isso. Para isso, né? E a Para os gente vê azulejos pequenos. E como o brand, na verdade, como o marketing muda a nossa cabeça, né? Porque na verdade é o marketing que faz isso. Sim. De falar que aquilo tá super tá atual. super atual. E você fala assim, você começar a olhar com outro olhar. Sim. Ele direciona o seu olhar. Sim. Então, por isso que eu falo assim, voltando muitas vezes, porque eu tento buscar além, depois da tendência, muitas vezes. E também não ficar muito preso nisso. Sabe? Porque senão você acaba virando refém de um mercado ali, e daí você faz vou fazer uma casa agora, um apartamento que é todo redondo, todo em curva, todo... E daí você acaba datando muito o seu trabalho. Sim. Tem algo que você não usa, não gosta, acha cafona, acha que, poxa, não tem nada a ver isso, ou então já usou e tem muita coisa que não eu já deu usei certo. que hoje... Mas... Tem muita coisa que eu já usei que hoje eu não gosto mais, por conta de seguir muitas tendências, sabe? Assim, por conta de falar assim, isso era legal na época, e daí. Então hoje eu tento ser mais atemporal no meu trabalho. Mas você tem alguma restrição? Tipo, não uso cobogó, Ana, de forma alguma. Não, acho que não. Não. Acho que todo projeto, na verdade, ele pode ter assim, vamos falar uma coisa, por exemplo, um lustre de cristal. Se eu estou fazendo uma casa completamente contemporânea, não tem por que eu usar um lustre de cristal. Mas se eu estiver fazendo um apartamento num prédio mais antigo, que eu vou deixar tô deixando ele mais contemporâneo, ele mais moderno. Mas às vezes eu olhar e falar assim, que pede um lustre de cristal. Eu vou usar um lustre de cristal, entendeu? Eu acho que não tem problema com isso, sabe? Eu acho que é de caso para caso, né? A arquitetura Sim. é isso, na verdade. Não tem o que
falar não, nunca. Hoje, agora não tô, pode até ser que tenha alguma coisa, mas eu acho que... sim, existe. Planta artificial. A planta artificial. Nossa, tenho De sério jeito problema nenhum. com planta artificial. Só um minutinho, Leandro. Produção, Stephanie, por favor. Só um pouquinho. Obrigada, Esther. Com licença. Obrigada, Stephanie. Vamos continuar daqui, então. Leandro, reformulando a pergunta. Brincadeira, gente. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente não dá. A justificativa é boa, tá? Para planta artificial, a gente não tem tempo de regar. A não ser que a gente conseguisse aqui uma irrigação automática. Não, às vezes, por exemplo, eu faço às vezes alguns corporativos que você não tem como não usar. E às vezes o ambiente pede, e daí você não vai ter como cuidar disso. Não tem como fazer, claro. Né? Então, daí, às vezes você fala assim, mas é uma exceção. É uma exceção, faço, por exemplo, mas assim, eu já coloquei escritório, jardim vertical com planta natural dentro do escritório. Sim. E daí dá uma manutenção que tem que ter, daí o cliente tem que estar ciente que você vai ter uma empresa para cuidar disso todo mês ali. Sim. Full time. Sim. Daí é isso, entendeu? A planta natural, ela merece cuidado. A artificial, ela fica ali. Não dá trabalho. Não dá trabalho, sim. Me fala sobre as suas influências na arquitetura corporativa. Quem contribuiu para a construção do que você é hoje? A minha principal influência, eu acho que foi a Betty Bigger. A Betty, hoje em dia, ela não está mais aqui com a gente, né? Ela já faleceu. Eu fui funcionário dela, logo quando eu me formei. E eu sempre gostei de ficar muito próximo das pessoas que eu acho que eu tenho, não sugar, mas assim, aprender. Aprender, sabe? Muito assim, bacana isso. Assim, eu tenho que ficar do lado. Então, assim, eu presto atenção muito como a pessoa fala. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu acho que eu tenho muito... Escutativa. Tenho muito que aprender, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que ser em eterno aprendizado. Sim. Então, ela foi uma pessoa que eu, assim, adorava ir em reunião com ela, com o cliente. Então, assim, eu não fui em muitas, porque eu trabalhava na parte de obra dela. Então, tinha muitas reuniões com ela em obra e com o cliente. E eu ficava só escutando como era a conversa dela com o cliente. Como que ela agia, como que ela projetava, sabe? Os croquis dela. Resolver problemas. Como ela agia, de todas as formas, assim. Eu acho que ela foi minha grande inspiração, assim, de trabalho, sabe? Assim, o meu espelho, assim. Meu espelho não, minha inspiração mesmo. A pessoa que eu queria... Assim, um dia eu quero chegar no nível dela, sabe? E ela tinha alguma especialidade dentro do Era corporativo? Médica, clínicas médicas, ela fazia bastante, e corporativos, os dois. E você faz bastante clínicas médicas hoje? Já fiz algumas. Hoje eu faço mais corporativo. Ok. E quais são os desafios que você encontra com mais frequência na sua carreira? Os desafios que eu encontro com mais frequência são pessoas, né? Sempre a gente tem que entender a pessoa tem que te entender. Por mais assim da gente ser rápido, as coisas levam um tempo para serem feitas, né? Então eu acho que o desafio maior é esse, a gente conseguir lidar com a expectativa da pessoa, porque sempre sonho, se você falar de sonho sempre, seu sonho é seu sonho, né? E nem sempre você vai conseguir realizar seu sonho, né? Agora me fala sobre o feedback dos seus clientes. É muito interessante quando a gente finaliza. Eu acho que quando a gente entrega, sabe assim, a satisfação do cliente para mim é o mais importante. Quando ele no corporativo, por exemplo, às vezes tem inauguração, assim, daí você vê a pessoa com assim, porque é um sonho dela se realizando também, né? É um sonho dela se realizando, você fez parte daquele sonho, porque você concretizou aquele sonho daquela empresa, muitas vezes daquela loja, e a pessoa se emociona e você acaba me emocionando junto, na verdade, também, porque para mim isso é o mais gostoso do meu trabalho, poder ver o trabalho pronto. E como eu sou uma pessoa muito acelerada, assim, eu sou uma pessoa mega hiperativa, e eu acho que eu gosto do corporativo, eu gosto da coisa rápida, porque eu gosto de começar um trabalho e gosto de terminar ele logo. Sim. Entendeu? Porque eu gosto de ver pronto logo também. Pra mim também é isso. Mas assim. eu não imaginava que tinha esse lado afetivo no corporativo. Eu achei que fosse algo muito
prático. É que tem Tá bom, Leandro, obrigada, legal, ficou ótimo, superou as expectativas, ficou dentro do budget e até mais. Mas você está me narrando uma situação diferente do que eu imaginava. Tem muita emoção também, Tem emoção né, também, de sonho tem emoção, mas a emoção é realizado. bem acelerada, né? Mas é porque assim, eu tenho clientes corporativos que eu lido com dono. Eu tenho clientes corporativos que são meus amigos pessoais hoje, que a gente faz viagem junto, faz festa de final de ano juntos, sabe assim? Então que eu acabo criando esse laço com os meus clientes. Tem até cliente que eu já falei assim, eu prefiro ser seu amigo. Se não der certo a gente trabalhando junto, vamos esquecer o trabalho e vamos continuar sendo amigo. Sabe assim, porque são pessoas tão legais, assim, que apareceram no meu... Eu tenho muita sorte, assim, de alguns medo, clientes, né, sim, de ferir amizade, de ferir né? amizade também, né, no trabalho. Porque pode acontecer, você depende de um monte de pessoas, né? Sim, Um monte de fornecedores, né? Você depende de muita gente sim. para que tudo Corra bem, se saia bem, sim. Problema tem, é a forma óbvio. como se administra. E é uma coisa que eu falo pro cliente na primeira reunião. Problema é o que mais vai ter. Alguns, infelizmente, vão chegar até você. Só que eu não sou o causador. Eu tô ali para resolver. Né? Porque eu vejo que muitos arquitetos, a maior reclamação é essa. Na verdade, o cliente vê o arquiteto como um problema, muitas vezes. Ou ele acha que não vai ter problema porque contratou um arquiteto. E não é verdade. Isso não existe. Não existe. Então, muitos problemas ali não chegou nem nele. Ele nem precisou chegar nele. Mas alguns vai chegar, infelizmente. Sim. Não tem o que fazer. Claro. Não é porque a gente tem que solucionar todos os problemas. Né? Sim. É a arte resolução de da conflitos. resolução. E isso não é só na arquitetura, é no gerenciamento ali da execução também. Né? Sim. Onde tem mais até, Onde né? tem mais, sim. Leandro, tem algum projeto em especial que você fala, poxa, esse foi um projeto do coração, assim? Eu tenho certeza que você coloca o coração em tudo que você projeta, em tudo que você administra, mas tem aquele que você falou assim, poxa, mas me surpreendeu, ficou tão bom que nem eu imaginava que fosse ficar tão legal assim. Ai, tem vários, na verdade. Nossa, agora, falando de projeto, assim, eu tenho casas que eu já fiz que, como eu te falei, por exemplo, da inspiração de inspirar em outras coisas. Por exemplo, fiz uma casa em Ubatuba que até hoje me rende, assim, muito trabalho ainda por conta dela. Ela é case, é um case de sucesso, uma casa linda. Tem uma piscina que sai para fora da casa, assim, num balanço de 3 metros, com borda de vidro, que eu me inspirei numa cachoeira naquela piscina, sabe? Daí lá em cima tem um mirante, que é onde você vê a praia, porque como ela tá num condomínio, que é um pouquinho afastado da praia, tem uma mata na frente da casa. Então a gente subiu bem o máximo que a gente podia a casa para criar um mirante para você conseguir ver o mar. Que legal. E daí a gente fez ela toda em concreto, esse mirante lá em cima, um bloco de concreto que é meio em balanço, uma parte dele. Então, como se fosse uma pedra, sabe? Ali, escorada numa montanha, sabe? Assim. Eu acho que essa é uma casa que me rendeu muito trabalho, foi muito gostoso de fazer. Em corporativo, eu tô agora num projeto que tá sendo uma delícia, que são das lavanderias. Eu tô na 3ª lavanderia que a gente tá fazendo, é da MD Clean Lavanderia. Uma fica nos Jardins, uma fica no Morumbi, e a outra fica dentro da Bayer, ali é Socorro, né? É um bairro de São Paulo também. E assim, sai do comum de todas as lavanderias, porque a gente usa um mobiliário curvo. Então a maioria do desenho da lavanderia ele é um mobiliário curvo, bem um estilo meio minimalista, porque nós temos muito equipamento dentro da lavanderia, então acaba já tem muito equipamento. Então a gente deixou uma mobiliário bem limpo, sabe? E mesmo assim mantendo umas curvas, daí usamos a iluminação, uma iluminação diferente, e tá sendo bem legal, assim, fazer esse trabalho, sabe? Porque é uma coisa que a gente vai expandir isso pra franquia depois. Então a gente tá criando todo o processo, né? Daí trabalhando junto com o brand, junto com a arquitetura, e pra criar todo o negócio, né? Hoje essa foi a maior, uma lavanderia de quase 200 metros ali na Augusta, e que... quero conhecer. E é bem interessante o projeto. Muito legal. Leandro, falando agora um pouquinho sobre o arquiteto, o Lucas e o Vitor e o Thiago vão falar, poxa, Ana, mas esse podcast é nosso, mas eu vou usar um pouquinho aqui o termo, Tá. que eu acho super importante, que eles são, né, os escritores do arquiteto empreendedor. O arquiteto empreendedor, porque eu sinto que muitas vezes, né, os escritórios,
eles têm um pouquinho de, né, assim, vamos apontar as dores, né, do escritório no que diz respeito à gestão, a marketing, né, ao digital. Como você se vê como empresário, dono do seu negócio? Estou entrando um pouquinho mais aí nos bastidores do escritório, Leandro Segala. Como você está colocado hoje no Instagram, como você usa essa ferramenta, como é esse teu lado empreendedor? Hoje em dia, meus clientes, a maioria vem tudo de indicação. Foram clientes e me indicam clientes. Ou pessoas que eu conheço no ramo do trabalho mesmo. Às vezes fiz um corporativo, daí o gerente montou uma empresa, ou enfim, ou está fazendo a casa dele, daí acaba me contratando. Então sempre foi muito na indicação. Hoje a gente tem o Instagram forte até, mas é por conta de revista, que a gente já saiu, por conta de vídeo. E daí por isso que hoje a gente acaba tendo bastante seguidores. Mas assim, uma boa vitrine. Hoje a gente posta bastante, mas a gente não é um foco o Instagram. No futuro vai ser mais, tá? Mas hoje em dia não é hoje em dia é meio com portfólio digital no nosso Instagram. Em relação à gestão do escritório, a gente tem o financeiro terceirizado, na verdade, que eu até tenho uma empresa também que é de financeiro terceirizado, junto com o meu sócio, que daí ele que acaba cuidando toda essa parte da gestão, que isso é muito legal para empresas um pouco menores, você ter essa gestão externa, né? E daí o restante, a parte operacional eu cuido, e eu tenho a parte operacional, quero dizer, a parte de projetos, eu tô à frente, e a parte de obras, eu tenho uma pessoa também que tá à frente, e eu gosto de estar sempre na obra também, eu acabo participando bastante. E tudo passa por você? Hoje sim, tudo passa por mim. E você é centralizador? Eu sou mega centralizador. É bem difícil para me delegar muitas coisas, mas é o meu nome, né? Claro. Então eu acho que eu tenho que ter esse cuidado realmente, né? Sim. Não tenho o que fazer. O nome da minha empresa é o meu nome. Então, e é o que eu falo, o que eu mais privo na minha vida é o meu nome. É uma coisa que os meus pais sempre falaram isso. Seu nome é o que você... ninguém vai tirar. Tem mais importante. Ninguém vai tirar de você. Claro. E é o que vai fazer sua história, entendeu? Sempre assim. E você está fazendo uma belíssima história em 15 anos, tanto sucesso, com projetos tão incríveis. Estamos aí trabalhando todo dia. Super bacana, que isso é muito importante. Leandro, isso chama muito a nossa atenção. Sabe, é difícil administrar, principalmente, né, os projetos corporativos, né, a gente sabe que é uma área, inclusive, bem disputada, né, por diversos outros escritórios e tudo mais, então é tudo realmente, né, com base em credibilidade, em confiança, né, esse posicionamento que você vem construindo aí nesses últimos 15 anos. Não, é bem gostoso, assim, e... Igual o ano passado a gente fez o showroom de uma marca de revestimentos em São Paulo. O projeto não era nosso, e daí chegou até a gente para fazer a obra. Daí foi negociado com eles, por exemplo, lá chegamos numa negociação, e daí o prazo era 35 dias. Nossa. A gente entregou nossa parte em 20 dias. Foi uma coisa assim, que o gerente também da marca ficou assim, como vocês conseguem, né? E é uma coisa de você trabalhar, de você estar muito acostumado a trabalhar com isso, entendeu? Então, para mim, é muito fácil. É difícil, o demorar para mim é ruim, né? Então, é engraçado, porque a gente tem muitos concorrentes, mas é legal quando a gente faz um bom trabalho, que isso é o mais legal, a gente acaba... As pessoas, às vezes, seu preço é mais caro. Só que a pessoa escolhe você. Né? Eu acho que tem isso, tem que ter empatia também. Eu tenho que gostar de você. E eu falo isso pro cliente também, muitas vezes eu falo, você se identificou mais com outro arquiteto mais caro? Fecha com ele. Porque você vai ter um relacionamento melhor com ele. Sim. Não vai pelo preço somente. Tem que ter o valor. O preço é importante, tem que ter o valor. Né? E a gente se identificar, a gente vai ficar, ainda mais se for uma casa. Por exemplo, eu tô construindo uma casa do zero. De projeto foi 1 ano. A casa para construir vai mais uns 3. Já tô em 2 anos com o cliente.
Daí vai ter mais 2 pela frente, pelo menos. São 4 anos, é um casamento. Mas conta que é uma casa de quantos metros quadrados? 1.600 metros quadrados. 1.600 metros quadrados. Não estamos falando de uma casa de 80 metros, de um apartamento de 80 metros quadrados. Mas é um casamento. É um casamento. É um casamento. Um apartamento é diferente, mas o apartamento, bem ou mal, são 6 meses, mais ou menos. Sim. Então, é uma relação ali são uma relação de 6 meses. O corporativo é menos, né? Mas uma reforma de apartamento são 6 meses, você junto com a pessoa. Então você tem que ter uma empatia, você vai sair pra fazer compra com ela, você vai sair para ir tomar café, você vai em lojas, você vai na obra para definir coisas, você vai encontrar com ela no escritório, você vai acabar indo na casa dela. Você tem que ter essa é uma relação. Não é só trabalho. Acaba não sendo só trabalho, né? É trabalho, mas você vai conversar de N coisas com aquela pessoa. Sim, tem que conviver. Tem que conviver. Numa boa, né? Boa, tem que gostar daquilo, né? Sim. Que é a sua paixão, a arquitetura, então, né? Não, para mim, hoje para mim é muito tranquilo. Eu amo trabalhar, para falar a verdade, assim, é gostoso. Eu não ligo, por exemplo, de perder esse final de semana, que a gente ficou o final de semana inteiro, eu saí de segunda para terça, de domingo para segunda, que a gente fez a virada essa lavanderia última, a gente tá reformando ela há 2 meses. Só que a gente foi organizando ela por trás, e a recepção, que é a parte do atendimento ao cliente, a gente entrou sábado meio-dia, e eu saí de lá, a gente entrou sábado meio-dia, eu saí de lá na segunda-feira, era quase 6 horas da manhã. Gente, ele tá ele tá num caso de amor com essa lavanderia. Eu falo muito que ele fala, os olhos brilham. Não, assim, gostoso. Nos bastidores, a tal lavanderia já veio à tona várias vezes, né? E agora aqui durante o podcast também. E ele fala, porque a lavanderia, ele tá realmente muito apaixonado. Porque essa lavanderia realmente tem a ver com o branding, com o layout, de começar do zero e tudo mais. Não, e tudo tá ficando muito legal. E já existia, mas imagina, que você fazia a mudança da parte da frente, a gente não mexia em piso, não mexia em forro, é só mobiliário. Mobiliário e iluminação. Mobiliário e iluminação é elétrica, né? Então, a gente começou a montagem no sábado e terminamos. E segunda-feira a lavanderia tinha que abrir de novo. Então, eu não podia sair de lá enquanto não visse essa lavanderia aberta. Essa lavanderia pronta. Eu falei, senão minha cliente vai me matar, né? Imagina, porque você não entregar é um processo, a lavanderia continua funcionando. Então, isso é muito legal, sabe? Assim, é uma coisa que eu gosto dessa loucura, assim, do trabalho. Sim. Por isso que eu falo que eu gosto do meu trabalho, assim. É adrenalina, é uma adrenalina. Né? Vivendo perigosamente. É uma adrenalina boa. É uma adrenalina bem boa, na verdade. Que legal, Leandra. Isso é muito bacana. E assim, vamos imaginar que eu, Ana, vou fazer um prédio comercial, e aí eu tô falando com alguns escritórios e tudo mais. Eu quero que você defenda agora, que a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast, me defenda o Leandro Segala como arquiteto do meu projeto. Eu quero saber quais são os seus diferenciais. Hoje a gente tem uma equipe que é focada em corporativo. Então, a gente vai conseguir realizar o sonho do cliente ou o que ele necessita, na verdade, em tempo recorde. Nossos projetos são muito bons, são atuais, são contemporâneos. Eles não são projetos com modismo. Então, eles são projetos que eles ficam atuais por muito mais tempo. A gente trabalha com os melhores fornecedores de imobiliário corporativo, com os fornecedores de carpete, fornecedores de iluminação. Eu acho que é isso, assim. Se você vai dormir na obra se precisar. Eu durmo na obra se precisar, entendeu? Se precisar entregar isso no prazo, a gente vai dar um jeito, a gente vai entregar, entendeu? Vai dar um jeito de estar no budget, só faltou isso. Não, vai ter que estar dentro do budget. Vamos lá. Tá contratado. Leandro, foi um prazer te entrevistar, obrigado. Muito legal entrar um pouquinho, né, nos bastidores, porque às vezes a gente conhece as pessoas muito, né, na superfície, né? Sim, então às vezes é preciso mergulhar um pouquinho e entender, né, como foi construída aquela carreira, porque assim é uma relação. Eu costumo dizer que o arquiteto, a relação ela é muito parecida com o médico, né? Uma relação que exige total confiança. Sim, total, você vai depositar ali teu sonho, o teu dinheiro, né? Você precisa ver um resultado, você precisa entrar, né, naquele momento mágico na casa e se sentir bem e falar, putz,
Era o Tudo que eu queria, valeu a né? pena, né? Era isso que eu queria. É que a arquitetura é isso, é o belo, funcional, né? É o belo e o funcional, ele tem que trabalhar junto ali. Então Sim, você tem que ter a funcionalidade, você tem que ter a estética também, né? sim. Então é as duas coisas que é difícil, é bem difícil você ter os dois juntos. Ainda mais em tudo budget. Dentro do budget, sim. Ótimo. Leandro, qual que é teu Instagram? @Leandro Segala _. Tá certo. Então, de lá a gente vai para De lá dá todas pra ver, as tem linhas, bastante né? coisa, assim, Todos os no Instagram. contatos, Sim. site, Uhum. conhecer um pouquinho mais sobre os seus projetos. Foi um prazer te receber aqui nos estúdios do Clube Obrigado, Casa também foi um prazer, Design. foi uma delícia. Eu, esse como bate-papo. Clube Casa Design, me coloco à sua disposição, né, para te apresentar Obrigado. e te direcionar às nossas gestoras de relacionamento que vão te levar aos nossos fornecedores e que é bem bacana também você conhecer, conhecer todas as legal. nossas ações. Clube Casa Autoral, eu espero você, hein? Sim, vamos estar lá, pode deixar. Obrigada, Leandro. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. E esse foi o nosso ArcTalks com o arquiteto, designer de interiores e também designer de mobiliário, Leandro Segala. Até a próxima.